Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Mateus, do capítulo 16 ao capítulo 19. Capítulo 16. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E ele, os deixando, partiu. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Versículo 6. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não levamos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Versículo 11. Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será também desligado no céu. Então ele ordenou a seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Versículo 21. Desde o tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e as conduziu à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Versículo 5. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando seus olhos, não viram a nenhum homem senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. Versículo 10. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de semente da mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Versículo 21. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Enquanto permaneciam eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que recebiam tributos, e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus e a seus discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Versículo 6. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das ofensas, porque é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti.
É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com 1 olho só do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Versículo 13. E se porventura encontra, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu, que se pereça um desses pequeninos. Além disso, se o teu irmão pecar contra ti, vai, diz-lhe a sua culpa entre ti e a ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele também para ti como um homem gentio e um publicano. Na verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda que eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estou eu no meio deles. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a um certo rei, que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhes apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão nele, tomou-a pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Versículo 32. Seu senhor então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não deverias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo que lhe devia. Assim também o meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Capítulo 19. E acontecerá que, tendo Jesus terminado essas palavras, ele partiu da Galileia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. E ele respondendo disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez, e disse:
Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Versículo 7. Disseram-lhe eles então: por que Moisés ordenou dar-lhes carta de divórcio e para repudiá-la? Disse-lhe eles: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe a seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, recebam. Versículo 13. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesses as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E eis que, vindo alguém, disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 27. Então, respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado as casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herderá a vida eterna. Versículo 30. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aqui nós finalizamos a leitura de hoje, e que Deus abençoe o nosso dia.